Olá, gente, tudo bem? Bom dia! E aqui eu estou começando a entrevista maravilhosa com a série, né, Mulheres com C, que fazem a diferença. Então, a gente vai descobrir os segredos dessas mulheres com C. C de carreira, C de conteúdo, C de coragem, né? O propósito aqui é a gente conhecer os segredos e curiosidades de profissionais com a letra C, que, para mim, é a letra que mais representa as mulheres. É, sim, pode ser até uma coincidência que meu nome é Karine Cidade, mas é a letra que mais me remete à mulher, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Karine Cidade, eu sou coach profissional, consultora e mentora especialista em carreira e gestão, e é com muita alegria que eu inicio essa série aqui com vocês de entrevistas para conhecer a trajetória de mulheres que estão fazendo acontecer e vão contar a sua caminhada profissional. Coincidentemente, como eu falei, elas todas têm o C no nome. E eu escolhi essas mulheres porque eu considero realmente que elas têm algo a falar para a gente, né? Além de elas terem carisma, carinho, serem cativantes, coerência, terem também uma complexidade, né? Um comando, conflitos, às vezes uma confusão, mas tem compromisso, cumplicidade, cuidado, né? Para que possa reger a sua carreira. Então, como eu falo muito de carreira, eu quero conhecer um pouco mais a história dessas mulheres, né? Eu já conheço, mas eu quero conhecer a fundo e quero mostrar a vocês. E escolhi essas três palavras, carreira, conteúdo e coragem. Por quê? Porque carreira, para mim, significa o caminho, né? Que aí eu quero conhecer esse caminho. O conteúdo significa o que ocupou, né, a vida dessas mulheres e o que fez sentido na vida nesse caminho delas, né? E a coragem, porque significa firmeza de espírito, para enfrentar situações, para enfrentar os desafios e poder realmente ter sucesso, né? Eu espero que vocês gostem. Hoje eu estou com a Carol Manciola, que é uma baiana, como eu, mora em São Paulo há 14 anos, é CEO da Posiciona Empresa de Educação Especializada em Vendas, autora do best-seller Bora Bater Meta e do recém-lançado Coragem, e mais alguns seis da vida, que eu também adoro, estou os livros da Carol. Consultora, palestrante, mãe de Léo e Úrsula, uma personalidade. Bem-vinda, Carol Manciola. É uma grande satisfação tê-la por aqui nessa série de entrevistas de mulheres admiráveis como você. Estou muito feliz em receber você, né, e compartilhar um pouquinho, né, ouvir um pouquinho da sua trajetória. E obrigada por ter aceitado o convite desse bate-papo. Agora eu queria ouvir um pouco você, né, entender um pouquinho, se você começasse resumidamente falando da sua trajetória de carreira. Olha, antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu estou até emocionada ouvindo você falar aqui, né? Afinal de contas, Karine Cidade é alguém que eu conheci na infância, né? É Ela já era uma mulher adulta, brincadeira, ela era adolescente, eu era começando a adolescência, e eu sempre achei Karine uma pessoa muito alegre, essa coisa que ela tem, assim, expansiva, ela fala, a gente para, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto por um curto período, mas é muito bom a gente retomar aqui esse contato e compartilhar com vocês aí um pouco da minha trajetória, que é a trajetória de muitas mulheres. Afinal de contas, eu falo que essa história de altos e baixos, gente, se chama vida, né? Se fosse uma linha reta, a gente estava morta. Mas, enfim, calma, a minha trajetória começa em Salvador, né, na Bahia, onde eu nasci, me criei. A Bahia me deu régua e compasso. Foram 28 anos morando nessa terra abençoada, sempre trabalhando na área de consultoria. Eu sempre falo, eu nunca trabalhei em empresa, né? Como se empresa de consultoria não fosse empresa, né? Mas, assim, toda a minha carreira foi feita em empresas de consultoria. Antes, trabalhei em loja de roupa, loja de sapato, farmácia de manipulação, etc e tal. Mas quando eu me vi adulta, né, eu fui trabalhar na empresa de consultoria em Salvador, me apaixonei pela área de educação corporativa e não saí mais dela. Né? Fiz algumas passagens rápidas pelo marketing, pela área de eventos, mas sempre mantendo aí uma carreira, inclusive acadêmica, dando aula em universidades na Bahia, Unifax, NEB, antiga FIB, que acho que hoje é Estácio, né? E decidi, em 2008, me aventurar e vir para São Paulo, inclusive porque também conheci um outro baiano que estava em São Paulo, me apaixonei, né, pela sua proposta, e vim para cá, como diria a manhã, de malicuia, né? Então, eu juntei aí os apetrechos em 2 malas e vim para São Paulo em 2008. E aqui eu pude exercer com toda a intensidade, né, essa carreira de consultora, de treinadora, de palestrante, enfim. No começo, ainda muito no bastidor, né? Então, trabalhei durante um período aí na área comercial,
Até porque o meu sócio, na época, dizia o seguinte: você quer ir para a sala de aula entregar, a gente tem que vender. É Então, foi isso. muito bacana, porque isso ampliou o meu relacionamento com o mercado, me fez conhecer muita gente. E como eu sou uma especialista em vendas, ter essa experiência também, né, como vendedora, no mercado B2B, ela foi fundamental aí na construção da minha carreira. E aí, Uhum. logo depois de 5 anos e meio nessa empresa, me tornei sócia, né? A gente conseguiu, de fato, chegar a patamares de faturamento aí bem bacanas. Decidi que era hora de tomar um novo rumo. Eu sempre conto, né, que o meu dia da coragem é o dia 1º de julho. Por quê? Porque no dia 1º de julho de 2013 eu tive coragem de abandonar uma vida muito boa para viver uma vida maravilhosa. Então, eu fui casada durante 14 anos, né? Eu tinha essa empresa, no qual eu já era sócia há quase 6 anos. E no dia 1º de julho de 2013, eu acordei, olhei para o marido e falei assim: cara, então, não dá mais não. Não rola, não quero mais, adoro você, mas preciso de uma coisa diferente. E eu lembro que eu liguei para o Che, que era o meu sócio na época, e falei: cara, você vai estar no escritório? Ele falou: vou. Eu falei: então, vamos anunciar para o time inteiro hoje de tarde, que eu estou saindo, a gente já tinha conversado, claro. Ele: como assim? Eu falei: pois é. E aí, 1º de julho de 2013 foi uma grande virada na minha vida, porque eram 2 coisas muito boas, né? Mas eu acredito, inclusive, que as verdadeiras mudanças, elas precisam ser feitas não só quando a gente está num momento ruim, mas Sim. quando a gente reconhece que a gente merece mais. Uhum. Né? E Uhum. parece um pouco de arrogância, mas é humildade para você dizer o seguinte: cara, não era isso aqui que eu queria, e ao mesmo tempo arrogância para dizer: eu acho que eu mereço mais mesmo, né? Uhum. E aí eu fui trabalhar numa das maiores empresas de educação corporativa do Brasil, na época, que era a Ferolab. Lá eu ganhei uma projeção muito grande, porque é uma empresa enorme, quase 800 funcionários, né? Atuação em vários locais do mundo, grandes empresas, enfim. E fiquei 3 anos e meio lá como head da escola de vendas. Então, a gente criou uma empresa dentro da empresa. E Uhum. naquele momento eu percebi: caramba, eu tenho um monte de coisa aqui que eu não tinha lá, e eu quero as 2 coisas. Aí eu falava: eu quero poder ter fama e eu quero poder ter fortuna, né? Eu quero ter a tranquilidade de um amor tranquilo, mas ao mesmo tempo eu quero poder empreender. E Uhum. foi em 2017 que eu tomei a decisão de sair da Ferolab e abrir a minha própria empresa. Falar: agora a bola é minha, né? Não Uhum. era uma participação no empresa, a Sim. empresa era minha. E aí Uhum. eu fundei a Posiciona, né? Na época com o Ivan, que também foi meu sócio nessa empreitada inicialmente. A Posiciona existe há 4 anos. A gente tem ganhado bastante espaço no mercado, tanto que ano passado a gente foi reconhecido por um grupo internacional que acabou comprando aí uma participação, comprou a Posiciona inteira, e eu me tornei sócia da Uhum. Crescimento, né, que é a empresa que nos comprou. E agora a gente tem o desafio de tornar aquilo que já é muito bom maior, né? Porque essa é uma Maravilha. pergunta que eu sempre me faço, cara. Toda vez que eu me vejo numa situação de falar: meu, isso aqui é muito bacana. Minha pergunta é: se é tão bom, por que é tão pequeno? Então, Uhum. assim, o meu desafio é potencializar, é exponencializar, né? Tanto quando eu olho para as pessoas e eu vejo o caminho delas, o quanto elas podem fazer de mais e melhor, né? Quanto quando eu olho para as empresas. Então, assim, essa tem sido a trajetória, esse tem sido o desafio. E eu costumo dizer que é um novo começo, né? Todos os dias. Uhum. Que maravilha, olha que maravilha a trajetória de Carol. É bom a gente ter alguns insights, né, que eu estou falando para os meus clientes também, assim, de quando é a virada, né? Então, eu trabalho em marketing, loja, poxa, aí veio a educação corporativa que tocou meu coração. E aí toca meu coração. E o que eu faço com isso, né? Então, eu tenho muitos clientes que falam assim: ah, Karine, eu sei, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer um MBA em gestão de projetos. Por quê? Ah, porque tá na moda, porque tá ganhando dinheiro. Sim, mas tem alguma coisa a ver com o que tocou no seu coração e você quer seguir? Que caminho você quer levar, né? O que você quer fazer? Eu lembro até quando você me ligou: Karine, eu quero ir para São Paulo. Eu lembro dessa sua ligação. Aí você falou: por que você quer isso? Porque eu quero crescer, eu quero fazer outras coisas, eu quero mudar, enfim. Não, Salvador. E eu falei: calma, Carol. E aí você falou assim: eu vou para São Paulo, mas de qualquer jeito. E aí você foi para São Paulo. E assim, e é interessante, então, não dá, já consegui cavar, colher da minha carreira aqui, então o step já deu, agora eu vou para outra step, ou seja, se não desse também, você voltava para outra step, mas é testar de acordo com o que tocou no seu coração, o que você quer fazer de carreira. E o que eu sempre falo: uma coisa é profissão, outra coisa é carreira. A profissão que você estuda, né? Me formei em marketing, mas segui, sei lá, administração, sou gestora, sou engenheira, talvez, não sei, vou estudar para seguir engenharia.
mas uma coisa que você estuda e outra coisa que você segue. Então, você poderia ter seguido a área de marketing, vendas, que você estava vendendo em lojas, enfim, que já seguiu, teoricamente, que foi agora ensinando as pessoas a fazerem isso com maestria, né? E com mais consciência. Carol, com tudo isso na sua história, como é que você se define? Uau, eu me defino como Carol Manciola. Às E vezes as quem é pessoas essa Carol? perguntam, né? As pessoas me perguntam assim, quem é você na fila do pão? Eu falo, sou a Carol Manciola. A minha filha de 3 anos e meio, né? Ela pegou isso de mim, né? Você fala Uhum, assim, Úrsula, quem é você? Eu sou a Úrsula. Mas você é uma uhum, princesa? Não, eu sou a Úrsula, né? Então, uhum, tem uma frase da Frida Kahlo que eu gosto muito, que diz assim, onde não puderes amar, não se demores. sim. E eu parafraseei a Frida Kahlo com a seguinte frase, onde eu não puder ser que eu não me demores. Uhum, Então, a Carol, ela é uma pessoa extremamente intensa, né? Eu não me demoro onde eu não posso ser eu por completo. E eu uhum, tenho, cara, 4 palavrinhas, assim, que eu ainda vou tatuar em algum lugar do meu corpo, tô escolhendo, né? Mas que acabam definindo toda a minha tomada de decisão e a minha própria essência. E, coincidentemente, são 4 Cs, né? Que é consciência, coerência, consistência e coragem. Por isso, uhum, inclusive, que o nome do livro é Coragem e mais alguns Cs da vida, né? Porque o uhum. primeiro livro foram os Cs da Na vida, vida. onde eu passeei aí por vários Cs, né? Mas existem 4 Cs que me definem. Consciência, porque de fato é como é que eu amplio o meu olhar sobre as coisas. Você falou aquilo que toca o seu coração. Eu Uhum, acredito que tudo que me toca me transforma. Então, a uhum, consciência, ela me permite enxergar, né? Então, uhum, assim, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu faço uhum, muito bem, o que eu não faço muito bem, o que eu vou aprender, o que eu estou disposta a aprender, o que eu não estou. Então, todas as vezes que eu estou numa sinuca de bico, a minha pergunta é, né? Assim, o que eu não estou conseguindo ver? Né? Para que eu possa parar e ampliar a minha consciência sobre aquela situação. E aí, a partir do momento em que eu sei aonde eu quero chegar, eu sei aonde eu estou, né? Eu conheço o estado atual desejado, eu parto para a coerência. Porque a coerência é esse agir focado, abrindo mão daquilo que naquele momento não é tão entendi. necessário para chegar onde eu quero. Então, eu falo que Uhum, quando eu estou me sentindo muito cansada, é que eu estou fazendo coisas erradas em relação aos meus objetivos. uhum, Porque a minha vida agitada, ela não me cansa, ela me energiza. Me uhum, cansa ter que fazer coisas que não me aproximam de onde eu quero chegar. Então, a coerência, uhum, para mim, é esse caminhar, né, uhum, rumo àquilo que eu acredito, é esse agir. uhum. E a consistência, né, que está muito relacionado ao lastro, que é, peraí, Sim. eu tenho condições eu estudei para, eu me sinto preparada, né, eu tenho aqui a comunidade que vai me apoiar, mas, ao mesmo tempo, também a consistência de não desistir tão facilmente. Eu acho Isso. que desistir é um ato de coragem, e que em algum momento desistir faz parte do jogo, Uhum, mas desistir na primeira pedra no caminho, aí também não, né? Então eu falo muito, mude o plano, não mude a meta. é, Então, a consistência é isso. um pouco disso, é como é que eu vou alterar a rota para conseguir chegar onde eu quero chegar. E a Uhum, coragem, né, que é hoje o meu grande ser da uhum, vida, que está muito relacionado à coragem de ser quem eu sou, a coragem de expor as minhas ideias, a coragem de não agradar a uhum, todos. Então, eu falo muito, eu gosto muito de ser gostável, mas eu prefiro ser uhum, admirável. Então, uhum, às vezes, assim, mas eu não concordo, tudo bem, mas é o que eu quero, né? Então, uhum. assim, assumir, eu brinco que assim, ó, eu tô saindo do armário, literalmente. É Sair isso. do armário é eu me assumir na minha essência, Isso. né? Uhum, Que assim, cara, isso eu gosto, não gosto, eu faço, não faço, permito, não permito. Então, a coragem, para mim, tem muito a ver com a deliberação, né? uhum, Cada uma das minhas ações, cada uma das minhas atitudes, cada um dos caminhos que eu escolhi, né? Eles foram escolhidos. Não foi assim, eu caí, não foi um deixar a vida me levar. E aí, quando dá caca, né? Quando dá é. merda, eu falo, pois é, vou ter coragem agora de assumir que eu escolhi errado, e tá tudo bem. E Né? Então, mas aprendeu não com me isso. vitimizar. Isso. Exatamente. Então, eu me defino, né, nesses 4 Cs aí, que eu acho que eles traduzem bastante a minha essência. Uhum. Qual foi a sua escolha mais difícil na sua carreira, Carol? Foram 2. A primeira, sem dúvida, foi sair da Triunfo. É uma coisa que até hoje, assim, eu fico, caraca, né? Porque eu vim para São Paulo, eu criei uma conexão muito grande, né? Com meu, primeiramente, chefe, depois sócio. A gente era uma dupla maravilhosa. A gente estava crescendo, as coisas estavam tomando um rumo que eu sempre desejei e sonhei, mas em algum momento os nossos objetivos eram comuns, mas os valores não. Uhum, E você tenta consertar, né? Mas eu lembro sempre daquela música que fala assim: para que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou?
Então, puxa, tem hora que não dá mais para ficar remendando, né? Mas assim, deixar para lá, abrir mão, Uhum. dizer, cara, Deus, isso aqui que a gente construiu junto foi muito, muito, muito difícil. Uhum. E eu lembro que eu passei 1 ano e meio com a decisão tomada, né? Mas tomando coragem de Coragem. dizer, olha, agora deu, né? É. Então, assim, até hoje eu sinto aquela dorzinha, assim, de, Uhum, putz, uhum, será que poderia ter sido diferente? uhum, uhum, E acho que a segunda decisão foi agora, né? A de vender a Posiciona. Eu falei, uhum. puxa, agora que a bola era minha, agora que eu estava mandando na porra toda, né? Agora que eu estava fazendo as coisas do meu jeito, eu É. faço bem da empresa. Uhum. Claro, a gente coloca algumas condições nesse processo para que eu Sim. possa, né? Eu continuo como CEO do negócio, etc e Uhum, tal, mas tem um abrir mão, né? uhum. Tem Sim. deixa eu fazer parte de algo maior e acho que a gente nunca pode ter tudo, né? A Isso. gente tem que entender o que naquele momento faz mais sentido. Mas nas duas decisões, eu tinha sempre que olhar para o impacto, né? Porque o PA, o Paulo Alvarenga, que é um dos meus mentores, ele fala isso. O sacrifício é temporário, a recompensa é para sempre. Então, a dor do deixar para lá, do abrir mão, ele tem que ser em prol de algo maior. Então, quando Isso. eu olho para Triunfo, eu não teria me tornado quem eu sou hoje se eu não Uhum, tivesse deixado algo muito uhum, bacana. E uhum, quando eu uhum. olho para a Posicione e vejo tudo que a gente tem de pista pela frente, eu não conseguiria. A gente está começando agora, mas assim, eu vou ter uma reunião daqui a pouco com Portugal para levar os nossos programas para a Europa. Eu sozinha, né, eu não chegaria tão Isso. longe tão rápido. Então, tem uma questão de fato, olhar para o futuro e entender o que faz mais sentido naquele contexto. Isso, maravilha. E escolher também é desistir, né? Então, assim, às vezes, como você falou, estava numa vida boa para uma maravilhosa, então, até mesmo aqui, quem está buscando, eu tenho muitos clientes inseguros, eu vou sair dessa empresa, isso até quando eu vou ficar? Eu falei, até quando você vai suportar isso, né? Então, é sua escolha. E, assim, às vezes você está fechando uma porta para várias portas que podem se abrir para você, né? Então, esse medo, Perfeito, cara. esse receio, né, de se jogar, de fazer, enfim, eu sempre também fui muito arisca, né, de arriscar, mas essas escolhas até mesmo assim, mas você, o que você vai escolher? Isso ou aquilo? Também não escolher é uma coisa boa, né? Também, se não escolher, mas também você tem que ver o impacto disso em Decida. você. Decida. Não escolher, ok, mas você sabe o que isso vai gerar, não tem problema nenhum. Eu acho que as pessoas têm que ver exatamente, você falou em uma palavra que eu sempre falo, é impacto. Isso vai te gerar um impacto positivo? Então, siga. Se isso vai gerar um impacto negativo, repense. Porque isso pode fazer com que você, lá na frente, se arrependa. Então, olha o impacto que isso vai causar à sua decisão. Carol, e agora me diga os recursos para quem está aí ouvindo a gente, que você utilizou para o seu desenvolvimento profissional. Então, toda carreira a gente precisa utilizar recursos, né? O que você fez, o que você... Até a pessoa que está nos ouvindo, queria seguir nessa área, né, de consultoria, de treinamento, e como você falou, nunca trabalhei em empresa, mas não precisa, eu sempre costumo dizer, trabalho e emprego, gente, trabalho tem, seja criativo, trabalho tem, Exatamente. emprego você vai procurar, então aí vai saber se a pessoa vai te aceitar ou não, mas trabalho tem. Então aí a gente já tem uma pessoa que sempre foi atrás do trabalho, né? Então me fala É aí, isso aí. Carol, quais são os recursos? Cara, eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre gostei muito de aprender. E uma estratégia que eu adotei, hoje, quando eu olho para trás, eu percebo isso, mas na época foi de forma inconsciente. Eu sempre colei em gente que eu admirava. Uhum, Então, eu sempre dei um jeito de me aproximar de pessoas que eu falo, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a fulano de tal. Então, acho que o meu principal recurso foi olhar para as pessoas que chegaram aonde eu gostaria de estar e entender o seguinte, o que elas fizeram, né? Então, é uma pergunta muito comum minha, é assim, o que você fez para chegar aí? Como que você conseguiu, uhum, né? uhum, Eu quero ter um best-seller. Como foi que você conseguiu fazer com que o seu livro virasse um best-seller? Me conta. uhum, E eu sou uma boa aluna, né? uhum, Eu sou aquela pessoa que, assim, eu coloco em prática mesmo os conselhos das pessoas que eu admiro, né? uhum. Então, assim, sempre gostei muito de ler e hoje eu tenho muito orgulho de ser amiga de vários autores que eu admirei a vida inteira, né? Eu Olha que sempre gostei muito de fazer curso, então eu não tinha grana. Na época que eu morava em Salvador, gente, eu era muito dura. Eu até hoje, quando eu olho para as coisas que eu conquistei, eu falei, é sério que eu como filé mignon assim, de boa, passava amaciante no bife, né? Amaciante que é aquele pozinho para você é, pegar o colchão duro e deixar ele mole, mas
Então, eu sempre tive essa coisa de o que eu posso dar em troca. Então, eu queria fazer um curso. Eu lembro que o CONAR, né, que é um congresso que a gente, inclusive, adora, que vai acontecer agora em abril, eu falava assim, eu quero ir para o CONAR, mas custava R$ 3.500, eu tinha uma bolsa auxílio de 500, sabe? Eu falava, o que eu posso fazer? Eu trabalho, eu vou de recepcionista, eu faço resumo de palestra. Então, eu sempre fui muito cara de pau, outro C, né? Que assim, meu, eu quero estar lá. Eu lembro que uma palestra que mudou a minha vida, que foi a palestra do César Souza, eu ganhava R$ 180, a palestra custava 90. Aí eu descobri que o Altamiro Castilho era o diretor do CTA, que era quem estava patrocinando, era professor da faculdade. Eu fui lá e falei, cara, é o seguinte, eu quero muito assistir essa palestra. Eu posso trabalhar de recepcionista, eu posso ficar passando os slides do moço, sei lá, eu posso ficar com a lista de presença, eu posso servir café, alguma coisa que me permita assistir. Ele falou, nossa, com essa atitude toda, eu quero que você vá e fique lá de convidada, né? Uhum. Então, eu acho que os meus recursos foram muito isso. Eu sempre tive muita clareza, né, daquilo que eu queria. Nada era muito sonho, era muito desejo mesmo. Uhum. E eu nunca tive medo de arriscar. Então, quando você fala da mudança, eu acho que o que angustia alguém na hora de tomar uma decisão é exatamente essa não certeza de qual vai ser o impacto. Uhum. Então, eu sempre penso o seguinte: o máximo que vai acontecer é o quê? Eu levar um não? O máximo que vai acontecer é eu botar meu rabo entre as pernas e voltar? O Uhum. máximo que vai acontecer é eu ter que gastar um dinheiro que não estava programado? Eu aguento essa Isso. barra? Então, Uhum. para mim, era assim, eu lembro quando eu me separei, depois de 14 anos de casado, eu queria muito ter filhos. E eu Uhum. pensei, tá, e se eu demorar para encontrar alguém e não Uhum. conseguir ter filhos? Eu aguento a barra de ser uma mãe solteira, de fazer uma profissão independente, depois eu adotar uma criança, sei lá. Eu falei, aguento, então eu vou me separar. Então, acho que é muito pensar no pior cenário e dizer assim, cara, Isso. eu dou conta, Uhum. né? E se preparar e agir para o melhor. Então, os meus recursos sempre foram essa autoconfiança, né? Uhum. Essa falta de medo de perder o que eu já tinha, Uhum. essa coisa de querer estudar, então ler muito, fazer muito curso, conhecer muita gente. Eu adoro fazer networking. Uhum. Eu acho que isso é importante. Ninguém, né, ninguém muda ninguém, mas também ninguém muda sozinho, né? Então, eu acho que viver em comunidade, me conectar a pessoas que eu admirava, esses foram os meus principais recursos para chegar até aqui, né? E ouvir os conselhos e colocar em prática, e Prática. testar. E aí, ir encontrando o meu próprio caminho. Olha que maravilha, trouxe várias coisas que geralmente eu falo, que é se conecte com as pessoas, porque as pessoas lembram de pessoas. Então, se você pensa em uma pessoa, a pessoa vai lembrar de você, foi naquele congresso que eu te vi, enfim. E as conexões fazem muito você ser reconhecido pelo que você é, o que você fez. Outra coisa é que você falou, a troca, né? O trabalho. Então, as pessoas às vezes querem assim, eu preciso ir para uma palestra, eu preciso pagar, não tenho dinheiro, então pronto, acabou, não vou. Sim, quais são as opções? O que que eu posso com quem eu conheço que vai para aquele congresso e que vai, eu posso fazer uma proposta, né? E muitas pessoas às vezes se engessam para dizer assim, como é que eu vou chegar até lá, né? E você chegou por meio de, eu vou contribuir. Então, nada mais é o trabalho que a contribuição para algo. Então, se você contribui, aquela pessoa também já passou por isso, né? E você falou muita coisa sobre a clareza, que é o que eu falo sempre, né, que é o CDL, o CDE, que é a clareza, direcionamento e energia. Se a gente tem clareza do que a gente quer, a gente já consegue fazer a direção do que a gente quer, né? E a partir disso a gente precisa ter energia, porque não adianta sem energia, como você tem muita energia, você, como você diz, eu faço coisas que são de acordo com o que eu quero, energia para fazer, porque também não adianta direcionamento sem energia. E aí você começar a sentir que é isso mesmo, né? Vem no coração. Eu sempre falo do coração, que é ele que manda aí, ó. Às vezes a gente fica pensando assim, não, é a cabeça, é o coração, ele fala mais alto, sentir, entender o que é que ele quer dizer com aquilo, e aí realizar. Perfeito, Carolzinha. Agora, Carol, eu queria saber qual foi uma coisa curiosa na sua trajetória, curiosa, inspiradora, né? Que você aprendeu muito, que assim, às vezes até as pessoas não sabem e que foi legal na sua carreira. Tem uma que é muito legal. Eu fui repórter do Fuxico. Eu adoro contar essa história. Na cara de pau, né? Ah, Eu queria muito entrar. Eu sempre gostei muito de escrever e sempre ah, gostei muito de festa, né? De ah, farra. ah. E aí eu comecei a trabalhar numa cooperativa de comunicação e marketing como estagiária na área financeira. E eles faziam jornal, olha que loucura, eles faziam jornaizinhos, né? Jornalzinho não, house order, né? Como é que chamava lá o nome técnico, das empresas, e eu comecei a dar pitaco.
Aí eu falei, gente, vocês não acham legal a gente criar uma coluna nesse jornal da mídia que eles tinham lá para falar dos eventos da cidade? Eu vou lá, faço a cobertura e eu boto quem estava, quem não estava, etc e tal. E aí eu comecei a conseguir entrar nas coletivas de imprensa do Festival de Verão, do show de Ivete, não sei o que lá, para poder fazer as perguntas, para poder criar a coluna lá no Jornal da Mídia. E aí, nisso, o Gugu Liberato tinha um jornal chamado O Fuxico, que eu acho que ainda existe, né? Que é um portal de fofoca. Na Bahia tem o Pida, né? Que Isso. fala de festas, eventos, né? Tem o pessoal do Correio da Bahia, tem um fanzine, enfim. É. E aí o Fuxico me contratou para fazer a cobertura do carnaval. Então eu ia pro camarote da Daniela Mercury, pro camarote dos É Minions, delícia! de todos os artistas me procuravam, porque todo mundo queria sair do Fuxico, né? Chico. Então, assim, era Ivete, Carolzinha, vem aqui, Carolzinha, cheguei. Eu falei, vem, Ivete, vem cá tirar uma foto comigo, Bebeta, né? Então, assim, eu virei durante, sei lá, 3 Uma meses, celebridade. uma celebridade da celebridade, porque todo mundo queria sair no Fuxico. E foi muito legal, porque eu acho que naquela época, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos, eu ampliei muito o meu network. E hoje, né, o lançamento do livro Coragem, eu saí em quase todos os portais da Bahia. Porque foram pessoas que me conheceram na época do Fuxico. A menina tomou juízo, né? Agora ela é escritora, etc e tal. Então, a gente começa a perceber que essas conexões verdadeiras e profundas, elas podem se fazer no barzinho, sabe? E muitas vezes é num ambiente informal que a gente faz mesmo amizade verdadeira. Você falou uma coisa, Cari, que eu acredito muito, né? É o dar e receber. Então, assim, as pessoas só pedem. Será que você consegue a cortesia para mim? Peraí, você vai me dar o quê em troca? Isso, Então, assim, a isso. vida é um processo de reciprocidade. Então, para mim, eu queria ir para a festa, eu não tinha grana. Peraí, eu posso ir lá e fazer a cobertura? Eu digo quem teve, eu tiro foto, eu publico no jornal, etc e tal. Eu tenho um evento para ir, o Conar, né? Eu lembro que o primeiro Conar que eu fui foi uma permuta que eu fiz com o César Souza. E eu ia para o Conar, eu escrevia artigos, e foram esses artigos que fizeram com que o Cher me conhecesse, né? Então, assim, tudo é um plantio. E a gente vive no mundo digital, onde tudo deixa rastro. Eu falo isso, coloca seu nome no Google. O que Isso. aparece ali? Então, assim, essa produção de conteúdo, essa troca, né? Então, assim, tudo fala sobre você. A gente não é o que a gente pensa que é, a gente é o que a gente comunica. Né? Então, as pessoas têm que, de fato, prestar mais atenção a isso, porque está tudo ali falando. Né? Então, as relações, não existe eu sou essa pessoa no mundo profissional e eu sou essa pessoa no mundo pessoal. Você é carenticidade, você é você em qualquer lugar. Então, essa clareza que você trouxe, ela é fundamental. Acho que essa foi uma curiosidade bem interessante da minha vida, mas que me proporcionou aí uma vivência muito legal e que até hoje eu tenho grandes amigos daquela época. Ai, que ótimo, achei maravilhoso, porque é um momento célebre, um momento de conexões, e a gente não tira aquela coisa assim, por exemplo, como é que você é lembrada, né? Por que você é lembrada? O que você fez de diferente para ser lembrada? Você está fazendo tudo a mesma coisa? Está seguindo as mesmas regras? Está se contentando com tudo que você faz, né? Eu lembro quando eu morava em Londres, eu fui chamada para produzir uma festa no Piccadilly Circus, como é que me acharam? Não sei, Karine está em Londres. E eu, quando fui ver, por que eu fui lembrada? Porque exatamente, eu andava no meio de festa, andava com meio de artista, e eu falei assim, é a única baiana que vai produzir uma festa sertaneja. Eu falei, gente, enlouqueceram, né? Porque eu nem sei o que é sertanejo na minha vida. Hoje eu sei, mas naquela época eu nem sabia o que era aquelas comitivas, nada, nada. Mas, enfim, encarei o desafio. E a gente tem que encarar os desafios, porque a partir disso você começa a se conectar com pessoas, mesmo fazendo coisas que hoje você pensa que não se conecte com o seu objetivo, eles vão se conectar. Eles vão se conectar. Né? E aí você conhece um professor, que é o Cláudio Cardoso, que sempre falou para mim. Adoro. Manda um beijo para ele. Que ele está conhecendo um mundo maravilhoso também, viu, Carol? Comunicação no comando, leia, maravilhoso. E aí ele sempre falava para mim, Karine, uma pessoa de marketing não pode só pensar em marketing. Pessoa de marketing tem que ver tudo, do chulé acima. Então, eu falei, gente, então eu vim do teatro, eu via tudo, tudo. Então, eles são personagens, né? Então, a gente cria, né? Nós somos, como diz as drags, nós somos expressão da nossa identidade. E, né, que eu fui aprender que drag queen é isso, expressão das nossas identidades. Não é uma vestimenta, são expressões. Achei isso bárbaro. Porque no teatro a gente tem expressões, e você se expressa, quando você está no palco, você se expressa. Né? Carolzinha,
Me fala aí para mim se você teria feito algo diferente nessa sua trajetória ou não. Ai, teria. Tem uma coisa assim que eu falo que eu não fiz porque eu não quis de verdade. Porque tudo que eu Uhum, quis de verdade, né? Você falou essa questão da energia, para mim não adianta estar disponível se você não estiver disposto, né? uhum. Mas tem uma coisa que eu ainda fico me punindo, que é o inglês, né? Ah, Eu não, o inglês. E agora mesmo que eu faço parte de um grupo internacional, né? Eu tô aqui, meu marido fala não sei quantas línguas. De vez em quando eu falo, vamos falar só inglês nessa casa agora para poder eu treinar. ah, Mas isso é uma coisa que eu deveria ter investido mais cedo, porque parece que quanto mais tarde você deixa, né, para uhum, fazer isso, mais desculpas você tem para uhum, não olhar para esse lugar. Então, assim, o inglês é uma coisa que, beleza, eu vou me virar, eu vou falar, eu consigo contar até uma piada, né? Mas já deveria estar no nível mais profissional para que eu pudesse estar, né, fazer uma palestra lá nos Estados uhum, Unidos, enfim. Eu uhum, acho que eu teria, se eu pudesse, assim, poxa, eu deveria ter investido mais uhum. nessa questão das línguas aí, que foi uma coisa que eu negligenciei. Não tem problema. Isso Não tem, tem problema, né? não tem problema. Resolve-se. Hoje o mundo é globalizado, as pessoas já falam português, já entram falando, então, às vezes, até quando você vai lá fora, a pessoa quer falar a sua língua, então é ótimo. Então, o brasileiro está na fita, então você vai conseguir, tenho certeza. Carol, agora umas rapidinhas, tá? Para você responder e a gente Vamos finalizar essa lá. entrevista com inspirações suas. Quem foi a pessoa que te inspirou durante sua trajetória de carreira? Uma pessoa não teve, tiveram várias. Pode Tiveram falar. várias. Posso citar aqui o Garrido, o Turiano Garrido, aí de Salvador, sem dúvida, uma grande Uhum, inspiração. Cher Soares, uma grande inspiração. Conrado Schulhauer, uma grande inspiração. Arthur Diniz, uma grande inspiração. Todos homens, eu sei. Né? Eu uhum, brinco que eu só me descobri mulher, né? Aos uhum, 40 anos, né? uhum, Mas hoje tem várias mulheres também que me inspiram, né? uhum, Tem a Sawane Bispo, tem a Laís Macedo, a Denise Junco, enfim. uhum. Então, assim, eu sempre estou me inspirando aí, gente. Eu digo que assim, a gente tem que seguir um pouco a inveja, porque ela diz onde a gente quer ir, né? Então, quando eu vejo assim, poxa, eu queria estar ali, eu falo, como é que eu chego lá? E aí, ao invés de invejar, eu admiro. Então, tem muita inspiração aí ao longo da vida. Perfeito. E o que você considera importante para uma pessoa que está começando a gerir sua carreira? Coragem. Eu acho Coragem. que coragem de dizer não, coragem de arriscar, coragem de ser, coragem de se assumir. Acho que coragem é uma palavra que a gente precisa o tempo inteiro, quando a gente está começando mais ainda, porque tem menos coisa a perder, talvez, né? É. E qual o preço que você não pagaria? De jeito nenhum. Se eu tiver que pisar em ovos, eu tô fora. Então, assim, esse é um preço que eu não pago. Uhum, uhum. Você Pisar em tem que estar. ovos, tá fora. Uhum, Se eu uhum, não puder ser eu não vou me demorar. E eu, inclusive, falo o seguinte, tá, Carla? A gente ser a gente custa caro e a gente paga à vista. Mas não uhum. ser você custa mais caro ainda. A gente não Mas, sente porque paga em prestações a vida toda. exatamente. Carol, agora você passa um recado para essas mulheres, né? Porque a gente está fazendo essa série por causa do Dia das Mulheres, né? Que essas mulheres líderes, empreendedoras que estão começando, que às vezes têm esse medo, esse receio, né? Essas crenças. Como é que você, que você deixa de mensagem para elas seguirem as carreiras delas da forma que elas quiserem, sejam como né, empregadas dentro da empresa, sejam empreendedoras, enfim, o que é que elas escolherem, qual a sua dica, qual a sua mensagem? Acho que assim, como mulher, né? E eu brinquei aqui que eu só me reconheci mulher muito, muito tarde. Talvez esse me reconhecer mulher foi entender que ser mulher traz uma série de limitações e desafios, né? Então eu nunca olhei para a vida dessa forma. Eu sempre fui sendo. Uhum, Então eu acho que muitas vezes toda essa discussão que a gente tem agora, síndrome da impostora, aí todo mundo, ai, porque eu tenho síndrome da impostora, porra, acho que tem que parar, uhum. né, de ficar se apegando a desculpas perfeitas, cara, de fazer. Eu acho que quando a gente entende que não existe vida perfeita, são sempre altos e baixos. Ah, mas aí perdi alguém. Eu fui demitido. O casamento deu certo. Assim, é menos drama, sabe? E mais drama. Eu fico assim, é menos drama. Ai, que mais qualquer coisa. Mas É, eu acho que assim, é tentar muito rapidamente, diante de um desafio, pensar o que é que eu posso fazer de diferente a partir de agora. Então, é uhum, se apegar menos ao que acontece, sabe? E dar mais significado àquilo. Então, eu sempre, quando eu passo por uma situação que é muito merda, e são várias, daquela que você fala assim, meu Deus, que buraco. Eu uhum. sempre penso, eu tenho certeza que um dia eu vou rir disso. Eu tenho É, certeza que um dia eu vou contar essa com história certeza. de uma forma diferente, por pior que ela seja, né?
Então, assim, é verdade, isso é muito meu. verdade Então, eu isso. acho que trazer essa leveza e dramatizar menos, sabe? Tirar esse, é porque eu estou me sentindo culpada, porque os meus filhos, cara, filho é um quadro, não é um quadro sem moldura. Né? Outro dia eu estava me sentindo culpada porque meu filho queria passar o final de semana na casa de um amigo. Ele falou, mãe, mas vai ser muito mais legal, você não brinca comigo como ele. Eu falei, tem toda razão, meu filho, vai lá. Né? Então a gente às vezes fica trazendo para a gente, Os né, problemas, né? É, necessário. Exatamente. Então, acho que leveza, gente, leveza, coragem, né? Deu errado, beleza, aprende, faz de novo, né? Segue. Eu acho que a vida é esse caminhar. E quanto mais consciente, coerente, consistente, corajoso ele é, sabe, mais pleno. Então, assim, é ser intenso, é viver, a vida é uma só, sabe? Enquanto ninguém vier lá de lá me contar como é, como diria Vinícius de Moraes, eu vou viver essa bem vividinha. isso, E eu acho que a gente, de fato, é esse sentir, sabe, Cal? isso, A vida é isso, é o que a gente sente, no final das contas. Então, vamos isso. tentar tornar os sentimentos mais positivos, mais alegres, enfim. Acho que é Falar esse o meu recado. maravilhoso. Eu acho que corrobora tudo que eu penso também e que eu falo sempre para os meus clientes, que é esse sentir, né? Eu criei uma metodologia no coach que a base era o sentir, o entender e o realizar. Porque quando as pessoas chegam para mim e no coach, a gente tenta muito dizer, ai, Karine, eu estou com um problema exatamente aí que você falou. Aí eu vou logo no coração, vou logo o que você sente? Fala das emoções. As pessoas têm dificuldade de falar o que sente. Elas não falam, elas falam assim, porque Carol me irrita, porque João não consegue falar comigo, assim, mas você, o que você sente? Aí eu me sinto triste. Eu me sinto chateada quando ela fala assim comigo. Ah, sim. Agora eu entendo o que você sente. Agora a gente vai trabalhar você para você lidar com Carol, lidar com João e assim você ser feliz. Mas não é Carol e João, é você. E aí, a É partir do você. momento do sentimento, ela entende que é ela que se transforma. E aí ela realiza o que ela quiser. Então, é muito bacana o que você falou. Adorei os 6, anotei vários insights aqui que a gente vai passar, né? Super bacana, sucesso, Carolzinha. Quero o livro. Quando você vier aqui em Salvador, por favor, você não esqueça de você trazer com a dedicatória. E nós estamos aqui juntas, mulheres com C, guerreiras, para que a gente possa inspirar, dar muito mais coragem, coerência, clareza e muito compromisso, porque a gente pode. Muito obrigada, um excelente dia para você. Obrigada, Kai. Obrigada, gente. Tchau, gente, até mais.